Aqui do lado, a gente tem uma préviazinha dos valores que eu acabei de preencher e o valor médio que a fatura e o valor médio que o cliente vem pagando nas faturas, né? R$ 670. Após instalar o sistema, ele vai pagar R$ 38,50. Olha só, aqui ele mostra um comparativo de antes da lei e depois da lei, tá? Os valores estão iguais. Eu vou explicar isso mais para frente. Os valores estão iguais, tá? Guarde essa informação. Mais para frente eu vou explicar detalhadamente porque os valores estão iguais. Aqui no gráfico, nós temos as mesmas informações postas aqui do lado, só que mês a mês, tá? Durante 12 meses. É possível ver que no gráfico também existe uma comparação, tá? Do que é pago antes da instalação do sistema, o que é pago com a instalação do sistema antes da lei e o que é pago com a instalação do sistema depois da lei, tá? O azul é antes da lei, o verde é depois da lei e o vermelho é sem sistema. Eu poderia ocultar essa comparação clicando nesse botão, tá? Posso ocultar ou exibir. Vamos descer um pouquinho mais. Aqui embaixo eu tenho a mesma ideia, é o mesmo gráfico, só que ao invés de 12 meses, são 25 anos, tá? E observa o seguinte, o verde é o sistema após a lei e o azul é o sistema antes da lei. Observa que, a partir do terceiro ano, o valor da fatura após a lei começa a aumentar, tá? Isso fica mais claro se a gente olhar aqui, ó. Valor da fatura antes da lei e depois da lei, tá vendo? No primeiro ano, igual. No segundo ano, igual. No terceiro ano, já começa a ficar diferente. No quarto, já fica diferente, assim por diante. Isso porque a taxação do fio B é gradativa, tá? Então, no primeiro ano, a taxação do fio B é bem baixinha. No segundo ano, ela é um pouquinho maior. No terceiro ano, ela já é um pouquinho maior. Já o suficiente para fazer as duas faturas ficarem diferentes, tá vendo? E a partir do quarto ano ela vai aumentando e assim por diante, até chegar a um ponto que ela vai estabilizar, tá? E aí você vai observando que os valores das faturas vão ficando bem diferentes. Por esse motivo, tá? Que aqui, que é o comparativo dos primeiros 12 meses, é que está tudo igualzinho, tá? Maravilha, entendido isso, vamos descer. Sim, perdão, antes de avançar, aqui ele mostra qual seria a economia ano a ano, tá? Antes da lei e depois da lei. Tá tudo bem descrito aqui, acho que dá para entender direitinho. E também nesse gráfico eu tenho esse botão para ocultar ou exibir a comparação com o sistema antes e depois da lei, tá? Então eu posso ocultar ou exibir. Maravilha, vamos seguir. E aqui embaixo, olha, eu tenho a comparação das faturas ano a ano. Então aqui eu tenho a fatura sem o sistema, com o sistema antes da lei e com o sistema depois da lei, tá? Então eu posso ir avançando aqui nessa barrinha e passando todos os anos e comparando as faturas. Perfeito, entendido. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão das faturas, tá? Para que não haja nenhuma confusão. Olha o seguinte, vamos olhar aqui. Essa comparação aqui antes da lei, por exemplo, tá? O que eu vou falar aqui vai servir para isso aqui também, tá? Mas eu vou falar individualmente. Olha só, eu consumi isso e injetei na rede isso, tá? Antes da lei, a compensação do que era consumido versus o que era injetado era 1 para 1, tá? 1 para 1. Então, eu consumi isso e injetei isso, tá? Então, a diferença entre eles é zero. Mas, por ser zero ou menor do que a demanda mínima, tá? Eu vou ter que pagar pelo menos a tarifa mínima, que é a minha demanda mínima. Então, como a diferença entre o que eu injetei, entre o que eu consumi e o que eu injetei é menor do que a tarifa mínima, eu obrigatoriamente vou ter que pagar a tarifa mínima mais a iluminação pública, que não tem nada a ver com o sistema fotovoltaico, tá? Então, é esse valor que eu vou ter que pagar. Demanda mínima mais a iluminação pública, certo? Mesma ideia funciona aqui. Agora, após a lei, o que eu injeto, tá, vai ter um desconto do que... Aliás, o que eu consumo, tá, vai ter um desconto daquilo que eu injeto. Ou seja, eu não vou ter mais uma compensação de 1 para 1.
eu vou ter aqui a taxação do fio B, tá? Olha aqui, antes da lei, o que eu consumia, o que eu injetava, tinha o mesmo peso, 1 para 1. Agora não. Depois da lei, o que eu consumo tem um peso, o que eu injeto tem um peso menor. Ou seja, estou taxando aqui, estão me taxando aqui o fio B, tá? Então, o valor que eu vou pagar é o seguinte: se a diferença entre esses valores for menor do que a tarifa mínima, eu vou pagar a tarifa mínima mais a iluminação. Por que eu estou explicando isso? Porque esses valores aqui, esse valor total, não é só somar e subtrair esses valores aqui não, tá? A lógica é essa: se essa diferença for menor do que a tarifa mínima, eu tenho que pagar a tarifa mínima, tá? E eu posso, como eu havia dito, fazer esse estudo olhando todos os meses ao longo, aliás, todos os anos, né, ao longo de 25 anos, tá? Eu posso alterar por aqui, por essa barrinha de rolagem, ou posso alterar por aqui, tanto faz.